Já assistiu o filme A Espera de um Milagre? Se a resposta for sim, provavelmente você tenha se emocionado com o longa. Mas sabia que essa obra cinematográfica é baseada em uma história real? Bom, é sobre isso que iremos falar hoje. Eu sou JC e seja bem-vindo ao canal Uma Dose de Curiosidade. A Espera de um Milagre é um filme norte-americano de 1999, dos gêneros drama, policial e fantasia, com base no livro homônimo de Stephen King, lançado em 1996. O filme é narrado em flashback e estrelado por Tom Hanks e Michael Clarke Duncan, narrando a história de Paul e de sua vida como agente penitenciário do Corredor da Morte durante a Grande Depressão e os eventos sobrenaturais por ele presenciados. O filme recebeu 4 indicações ao Oscar, nas categorias de Melhor Filme, Melhor Ator Coadjuvante para Michael Clarke Duncan, Melhor Som e Melhor Roteiro Adaptado. Teve um orçamento de 60 milhões e arrecadou 290 milhões, se tornando um grande sucesso e um clássico que é lembrado até hoje por quem assistiu. Antes de contarmos a história real por trás, vamos ao resumo do filme para ver a semelhança entre as histórias. Os eventos se passam em 1935. Paul supervisiona os oficiais da penitenciária de Cold Mountain. Ele, que está sofrendo de uma infecção da bexiga, recebe o mais novo prisioneiro, John Coffey. Um homem negro fisicamente forte, mas mentalmente bondoso e gentil, que está sob sua custódia. Coffey, que é um homem de grandes proporções, foi condenado à morte pelo assassinato de 2 jovens garotas brancas. John começa a demonstrar poderes sobrenaturais. Ele cura a infecção de Paul, ressuscita o Sr. Jingles e cura Melinda, a mulher do diretor da prisão, que sofria de um tumor no cérebro. Mais tarde, ele libera sua aflição em Percy, que sob influência atira contra o outro prisioneiro, o assassino em massa, William Weed Bill Wharton. Wharton era um encrenqueiro desde sua chegada. Ele agrediu os guardas quando lhe escoltaram para o quarteirão, que mais tarde levaram Paul a mandá-lo para a cela acolchoada do bloco, no qual revelou psicamente a John que foi ele que havia estuprado e matado as 2 meninas brancas. John foi preso injustamente pelo crime de Wharton, já que ele havia estado no local sem sucesso tentando ressuscitar as 2 crianças com seus poderes. John então revela a história psicamente para Paul, que também recebe um pouco de sua energia sobrenatural. Paul discute com John a possibilidade de uma improvável fuga a longo prazo, pois ele não quer executar um homem que ele percebe ser um milagre de Deus. Embora esteja perturbado com o fato de ser executado injustamente, John diz a Paul que ele já passou por experiências suficientes e que está cansado da crueldade do mundo. A cura de Paul lhe deu uma vida extraordinária, fazendo com que ele sobrevivesse mais que sua família e amigos, o que ele acredita ser um castigo de Deus por ter executado John. Paul comparece ao funeral e se pergunta, se o poder de John fez um rato de vida curta viver por 6 décadas, quanto tempo ele próprio ainda terá na Terra? Agora, vamos aos acontecimentos reais. Em uma sociedade extremamente segregada, a culpa de um crime hediondo, como a morte por espancamento de 2 meninas brancas, rapidamente recairia para as mãos de uma pessoa negra, mesmo se ela tivesse somente 14 anos. George Stinney era um garoto afro-americano que morava em Alcolu, na Carolina do Sul. E para quem ainda não sabe o que é segregação, como um termo geral, ela é baseada em discriminação racial em instalações públicas e privadas, serviços e oportunidades, a moradia, cuidados médicos, educação, emprego e transporte. A expressão é aplicada em situações onde há separação de raças, principalmente para com os afro-americanos. Foi imposta de forma legal, no âmbito da lei ou por imposição social. Ela é também aplicada para situações normais de discriminação e racismo pela comunidade branca contra os não brancos. Por exemplo, nas Forças Armadas dos Estados Unidos até a década de 50, negros possuíam quartéis e locais de treinamento separados dos brancos. Além disso, era proibido para eles acender alguma patente de oficial,
criando unidade de afro-americanos liderados por oficiais superiores brancos. No âmbito civil, áreas públicas como ônibus, salas de atendimento, lavanderias, parques e filas para serviços públicos, além de escolas e faculdades, eram segregados racialmente. Por conta do racismo, muitos negros nesse período foram acusados injustamente por crimes que não cometeram. Em 1944, George Junius Stinney Jr. vivia em Alcolu, no condado de Clarendon, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. O rapaz de 14 anos morava com o pai, George Stinney, e sua mãe, Amy, os irmãos John, de 17 anos, e Charles, de 12, e as irmãs Catherine, de 10 anos, e Amy, de 7. O pai trabalhava numa serraria e a família vivia numa casa fornecida pelo patrão dele. Alcolu era uma cidade pequena de classe trabalhadora, onde na área residencial a comunidade negra vivia separada dos brancos. Isso era típico de várias cidades do sul dos Estados Unidos, com escolas, igrejas e outros locais públicos segregados racialmente por força de lei, com pouca interação entre brancos e negros. Em 23 de março de 1944, duas meninas, Beth June, de 11 anos, e Maria Emma, de 8, andavam de bicicleta à procura de flores. Ao passarem pela casa da família Stinney, perguntaram ao jovem George e sua irmã Catherine se eles sabiam onde encontrar flores. Mais tarde, quando as meninas não retornaram para casa, grupos de busca foram organizados, com centenas de voluntários. Os corpos das meninas foram encontrados na manhã seguinte, em uma vala cheia de água lamacenta. Ambas tinham sofrido ferimentos graves na cabeça. Stinney foi preso algumas horas depois e interrogado por vários oficiais, em uma sala trancada, sem testemunhas, além dos agentes. Após uma hora, foi anunciado que Stinney havia confessado o crime. De acordo com a confissão, ele tentou abusar sexualmente de Beth, enquanto ela catava as flores. Após perder a paciência com a menor que tentava proteger a amiga, acabou por matar as duas com uma barra de ferro e atirou os corpos em um buraco lamacento. De acordo com os policiais, Stinney aparentemente tinha sido bem-sucedido em matar ambas ao mesmo tempo, causando trauma em suas cabeças, quebrando os crânios de cada uma em pelo menos 4 pedaços. No dia seguinte, George foi acusado de assassinato em primeiro grau. O pai dele foi demitido de seu emprego na serraria local e sua família teve que se mudar temendo por represálias. Mais tarde, verificou-se que a tal barra de ferro usada no crime pesava mais de 9,7 kg. Segundo alegações, seria altamente improvável que Stinney, um garoto de 40 quilos, fosse capaz de erguer tal peso e ainda tivesse força para golpear e matar as duas meninas ao mesmo tempo. Além disso, os policiais presentes na suposta confissão teriam apresentado informações conflitantes e não teriam qualquer evidência física que corroborasse as histórias. O julgamento ocorreu em 24 de abril. Após a seleção do júri, o julgamento começou às 12h30 e terminou às 17h30. Em apenas 10 minutos, o júri, composto inteiramente de homens brancos, emitiu o veredito de culpado e a sentença: morte na cadeira elétrica. O advogado de George, apontado pelo Estado, não contra-argumentou, não convocou testemunhas e tampouco recorreu da sentença. Sob as leis da Carolina do Sul, todas as pessoas com idade superior a 14 anos eram e ainda são tratados como adultos. Em 16 de junho de 1944, George Stinney foi executado no Complexo Correcional de Columbia, na Carolina do Sul. Às 19h30, caminhou até a cadeira elétrica com uma Bíblia debaixo do braço. O equipamento de tamanho adulto não lhe servia, e quando foi atingido pela primeira onda de eletricidade, a máscara que cobria seu rosto escorregou, revelando as queimaduras de 3º grau em seu rosto e cabeça. Foram necessárias 3 descargas elétricas até ele ser declarado oficialmente morto, 4 minutos após o início do procedimento. Todo o processo e a investigação do caso geraram controvérsias. Contudo, em 17 de dezembro de 2014,
70 anos depois de sua execução, a justiça anulou a condenação de George Stinney. A magistrada responsável tomou essa decisão após o pedido de familiares de George, porque o Tribunal da Carolina do Sul falhou em garantir um julgamento justo em 1944. Isso fez dele apenas um suspeito, já que um novo processo seria necessário para provar ou não sua culpa. A juíza, apesar de não desconsiderar a hipótese de Stinney Jr. ter cometido o crime, concluiu, pela análise dos fatos, ser provável que a confissão tenha sido conseguida através de meios coercitivos, decidindo assim pela anulação da sentença anterior. Bom, e você, já assistiu o filme? Conte sua experiência nos comentários. Conhecer a história de George Stinney? Vou pedir também para avaliar o vídeo e, caso for novo por aqui, se inscreva e ative o sininho das notificações para me dar aquela força. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!